Existe uma mentira silenciosa que destrói mais destinos do que fracassos reais. A comparação. A sensação de que você está ficando para trás, de que todo mundo está avançando enquanto você está parado, de que oportunidades estão passando diante dos seus olhos e você está perdendo todas elas. Mas se você não estiver perdendo nada, e se você estiver sendo preparado? Eclesiastes 3:1 declara: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Se há tempo determinado, então não existe atraso fora do controle de Deus. Existem processos. O problema é que a comparação nos faz interpretar processos como perdas. E no mundo existe uma estimativa de que você tem que ser milionário aos 30 anos, ter carro zero, casa paga. É um clichê, mas quem consegue? E se você não conseguir, a frustração vai te dominar. Provérbios 19. O problema é que a comparação nos faz interpretar o processo como perda. Em Provérbios 19:21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito é do Senhor e esse permanecerá. Muitas portas que se fecharam não eram propósito, eram distrações. Às vezes esse plano de ser milionário aos 30 não é o que Deus tem para você. Às vezes ele tem outras coisas, porque o nosso valor não está na nossa conta bancária enquanto bem possuímos. Nosso valor vai muito além dessas coisas. Muitas portas que se fecharam não eram propósito, eram distrações. Nem toda oportunidade é um chamado. Nem toda proposta é uma direção. E nem todo avanço é o seu destino. José teve sonhos grandes. Em Gênesis 37, mas antes do governo veio a cisterna, veio a escravidão, veio a prisão. Humanamente falando, ele estava só perdendo. Você imagina, 17 anos, era para ele estar entrando na faculdade e ele estava indo ser escravo num país estranho. Mas espiritualmente ele estava sendo preparado na faculdade da vida. Muitos milionários, trilionários, passaram por essa faculdade da vida e não pela faculdade dos bancos e canetas. Gênesis 50:20 revela o final. Vós intentaste o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O que parecia ser atraso era posicionamento do Senhor. Você não está atrasado, você está sendo ajustado. Em Salmo 105:19 diz que até cumprir-se a palavra do Senhor o provou. A promessa prova antes de cumprir. Deus testa estruturas internas antes de liberar responsabilidades externas. Se a oportunidade viesse antes da maturidade, ela destruiria você. Lucas 16:10 ensina: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Deus não promove por talento, promove por fidelidade. Enquanto você olha para quem está no muito, Deus está observando como você trata o pouco. Zacarias 4:10 pergunta: quem despreza o dia das coisas pequenas? Quem compara? Comparação é sintoma de imaturidade espiritual. Se você está se comparando com outros jovens, com outras pessoas da sua idade, você está sendo imaturo. 2 Coríntios 10:12 diz que os que se comparam são insensatos. Insensatos, olha que palavra forte. Porque comparação ignora os bastidores, ignora o histórico, ignora seu histórico familiar, seu histórico de lutas que você teve que
ultrapassar. Você não sabe o que Deus está tratando na vida do outro. E também não sabe o que Deus está te poupando nesse processo. Talvez você esteja apenas olhando uma oportunidade perdida, que na verdade era uma armadilha. Provérbios 14, 12 declara: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Nem toda porta aberta vem de Deus. Jonas recebeu uma oportunidade de fugir. Jonas 1. Havia navio disponível, havia rota pronta, havia vento favorável, havia até uma cama lá embaixo para ele dormir. Mas não era a direção de Deus. Quando tem muito sono envolvido, cuidado. Nem toda facilidade é aprovação divina. Às vezes o não de Deus é proteção. Salmos 84:11 afirma que o Senhor não retém bem algum dos que andam retamente. Ele não vai reter a tua bênção, você não está perdendo. Se algo foi retido, não era bem para aquele momento. Deus não trabalha com escassez de oportunidades, Ele trabalha com precisão de propósitos. Davi foi ungido rei em 1 Samuel 16, mas voltou a cuidar de ovelhas. Imagina, foi derramado o óleo da unção na cabeça dele e ele foi todo, sabe aqueles hinozinhos lindo, maravilhoso. Só que depois daquilo ele voltou para o campo cuidar das ovelhas, mas voltou ungido. O inimigo sabia, o inimigo mandou um leão, mandou um urso. E o ungido de Deus matou o leão e matou o urso, porque ele era escolhido. Mas o inimigo já sabia. E aquele leão e aquele urso foram testes da sua fé. Humanamente falando, foi um retrocesso para Davi. Mas espiritualmente ele estava sendo treinado. O campo preparou Davi para o trono. O anonimato preparou o Davi para a exposição. O leão e o urso o prepararam para o Golias. Se Davi tivesse ido direto para o palácio, sem passar pelo campo, não teria estruturas emocionais. Você não está parado, você está sendo estruturado. Hebreus 12:11 diz que a disciplina, ela produz frutos pacíficos de justiça. O processo dói, mas constrói. A comparação ela gera ansiedade. Ansiedade gera decisões precipitadas. E decisões precipitadas geram ciclos de perdas. Abraão quase gerou Ismael por ansiedade. Gênesis 16. Quando tentamos acelerar processos, criamos conflitos desnecessários. Isaías 60:22 diz: eu sou o Senhor, e a seu tempo eu farei prontamente. Sim, Deus acelera quando o tempo chega. Quando você está pronto, Deus acelera, não antes. Enquanto isso, Ele está trabalhando no invisível em você. Em João 15:2 fala da poda. A poda é um processo de alinhamento rápido. Você pega o facão e sai cortando tudo que não presta. E aí depois vai dar fruto que presta. A poda parece perda, mas é preparação para a frutificação. Uma frutificação maior e mais abundante. Para você é perda, mas Deus está vendo a lapidação. Moisés, ele passou por isso durante 40 anos no deserto, antes de ser levantado líder. Atos 7:25 mostra que ele achava que estava pronto antes do tempo, quando ele matou o egípcio. Mas Deus já sabia que não. O deserto não foi desperdício, foi formação de caráter na vida de Moisés. Eu imagino que ele deve ter passado os 40 anos pensando que ele errou, ele falhou,
Ele foi uma decepção. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Diz que todas, inclusive as portas fechadas, cooperam para o bem dos que amam a Deus. Talvez aquela vaga que você não conseguiu fosse livramento. Talvez aquele negócio que não fechou fosse proteção. Talvez aquele relacionamento que acabou fosse preservação. Deus não está administrando sua vida por acaso. Ele está conduzindo por propósito. Jeremias 29:11 declara que os planos de Deus são de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Mas antes da restauração de Jeremias 29 veio o exílio, o processo antes da promessa. Gálatas 6:9 ensina: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. A seu tempo. Tempo errado transforma a bênção em peso. Provérbios 16:9 diz que o homem planeja o caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Às vezes Deus muda a rota para preservar o seu destino final. Salmos 37:23 também afirma que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Se ele não confirmou, não era para ser para você, não era para ser definitivo. Você não está perdendo oportunidades, você está sendo conduzido para a oportunidade certa. E quando a certa chegar, não haverá dúvidas, não haverá ansiedade, não haverá comparação. Haverá alinhamento. Isaías 30:21 diz que você ouvirá uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Direção clara é fruto de preparação. Deus não quer apenas te dar algo grande. Ele quer te tornar alguém capaz de sustentar o que ele vai te dar. Em Provérbios 22:4 diz que o galardão da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e são vida. Humildade vem no processo e a honra ela vem depois. Mateus 25, na parábola dos talentos, mostra que o Senhor volta. O Senhor volta para avaliar a sua fidelidade e não resultados comparativos com outros. Ele não perguntou por que os de 2 talentos não fez 5. Não. Ele perguntou se foi fiel no que ele recebeu. A sua comparação, ela te paralisa. Fidelidade, ela te promove. Salmos 75, 6 e 7 declara que a exaltação não vem do Oriente nem do Ocidente, mas ela vem de Deus. Se a exaltação vem de Deus, ninguém pode roubar suas oportunidades. Apocalipse 3:8 diz que quando Deus abre uma porta, ninguém a fecha. Então, se fechou, não era para ser sua. O que é seu, no tempo certo, virá com paz. Colossenses 3:23 orienta a fazer tudo como para o Senhor. Isso cura comparações. Porque você para de trabalhar para competir e começa a trabalhar para glorificar o Senhor. E quando você trabalha para glorificar, Deus trabalha para te posicionar. Em 1 Pedro 5:6 diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Não é no seu tempo, é a seu tempo. Não no tempo da comparação, da pressão, nem da ansiedade. É no tempo da maturidade. Quando esse tempo chegar, você entenderá que não perdeu oportunidades, que você foi preservado para a única verdadeira oportunidade. Aquela que carrega o seu destino, o impacto, a provisão, o propósito. E quando essa oportunidade realmente chegar, você não estará despreparado. Você estará, sim, pronto.
Porque Deus não prepara a oportunidade primeiro. Ele prepara a pessoa primeiro. E você está sendo preparado. E assim eu termino essa mensagem agradecendo a todos que interagem com o meu canal, dando like, comentando, compartilhando e se inscrevendo no meu canal. Agradeço a todos os que têm adquirido o material de alinhamento com o propósito de Deus, até para acelerar processos. A gente não acelera processos sem mudanças internas. E mudanças internas requerem tempo, requerem sabedoria, requerem conhecimento. Esse material foi produzido com muito amor e ele vai te conduzir a ler toda a Bíblia com mais clareza, com mais conhecimento, com mais vontade, porque ela é ali um compilado dos principais textos que te levam à santificação. E sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, assim eu termino essa palavra. Quando você mandar mensagem no meu telefone, que está na foto do meu perfil, você escreve alinhamento, para que eu saiba que você quer o material. R$29, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.